Barbadinhas da Zebra. Salve, salve galera! Iniciando mais um Barbadinhas da Zebra, como sempre com oferecimento aí do betmais.com, maior site de apostas esportivas do Brasil, e o Barbadinhas sendo gravado mais uma vez aqui nos estúdios do Super Poker. Bom, como a gente tem muito jogo para analisar, vamos direto pro raio-x aí ver como é que foi o desempenho semana passada? Muito bem. Sexta-feira indiquei a vitória do Borussia Dortmund para cima do Freiburg, indiquei que o Borussia ganharia por 2 ou mais de diferença e foi o que aconteceu, 3-1 para a equipe alemã, puxamos. O outro jogo era a vitória do Paris Saint-Germain contra o Toulouse no Campeonato Francês, esse a gente errou, o Paris Saint-Germain jogou muito mal, teve um jogador expulso, o placar final foi 2-0 para o Toulouse. O outro jogo da sexta-feira, esse a gente também acertou, era a indicação de que o Sporting Lisboa ganharia por 2 ou mais de diferença da equipe do Estoril e foi o que aconteceu, o placar final 4-2 para a equipe portuguesa. Já no sábado, indiquei a vitória do Borussia Mönchengladbach contra o Ingolstadt, também sem maiores dificuldades, 2-0 para a equipe de Mönchengladbach. O outro jogo era a vitória do Napoli para cima da equipe do Chievo pelo Campeonato Italiano. O Napoli também confirmou o favoritismo, segue na cola da Juve lá no italiano, 2-0 placar final. Mais um jogo no sábado, no clássico inglês, no clássico londrino, eu indiquei que teríamos 2 ou mais gols no jogo entre Arsenal contra o Chelsea. O Arsenal atropelou a equipe do Chelsea, fez 3-0, então também puxamos. Já para o domingo, a indicação era a vitória do Villarreal para cima da equipe do Osasuna, também sem dificuldades, 3-1 para o Submarino Amarelo. Outro jogo que a gente também acertou, com overgoals no campeonato inglês, era o jogo entre o West Ham contra o Southampton, e eu indiquei os 2 ou mais gols e foi 3-0 para a equipe visitante, para a equipe do Southampton, também puxamos. Outro que a gente acertou no domingo, já pelo Brasileirão, era a vitória do Furacão, do Atlético Paranaense contra a equipe da Ponte Preta. Esse jogo tinha uma odds muito boa pela vitória do Atlético e também não tivemos sofrimento, o Furacão atropelou 3-0. E também acertamos a indicação de que o Vitória iria ganhar ou empatar contra a equipe do São Paulo lá no Barradão e foi o que aconteceu, o Vitória ganhou por 2-0 da equipe do São Paulo e a gente também puxou. Já o nosso erro foi a zebrinha da semana. Eu imaginava que o Inter fosse jogar aí a sua última cartada para tentar fugir do rebaixamento, iria conseguir aprontar para cima do Galo lá em Minas, não foi o que aconteceu, o Atlético venceu por 3-1, então erramos a nossa zebrinha da semana. As barbadinhas do Vitão, semana que vem, quem sabe o Vitão volte aqui a dar os seus pitacos junto conosco, aqui a semana ele não pôde. Ele indicou que o CRB e o Bahia, ambas equipes marcariam, e aconteceu, placar final 2-2. Ele também indicou a vitória do Estudiantes de La Plata contra a equipe do Temperley, também aconteceu, placar tranquilo 3-0 para o Estudiantes. E o jogo que o Vitão errou, ele indicou que o Botafogo venceria o Coelho, o Ameriquinha, lá em Minas Gerais, e não aconteceu, o América, aí até numa campanha surpreendente nesse segundo turno, conseguiu mais uma vitória, 1-0 para cima do Botafogo. E para fechar a semana passada, eu indiquei 3 jogos na NFL e até o meio tempo a gente estava tranquilo, estava puxando os 3 jogos, aí no segundo tempo azedou o molho, hein? Eu indiquei que o Carolina Panthers venceria a equipe do Minnesota Vikings, estava indo bem, só que aí tomou uma virada espetacular, a final foi 22 para o Minnesota, 10 para o Carolina. Outro jogo também que tomamos a virada no finalzinho, essa virada foi no quarto, era a vitória do New York Giants para cima do Washington Redskins, placar final 27 para o New York, 29 para o Washington. Porém, a zebra que eu indiquei na NFL, essa a gente acabou puxando, estava pagando quase 3 esse jogo, a cotação, uma cotação muito boa, era a vitória do Denver Broncos fora de casa contra os Cincinnati Bengals e foi o que aconteceu, vitória até tranquila, hein? O placar final foi 17 para o Cincinnati e 29 para o Denver Broncos. E vamos agora ver os jogos que eu separei para essa semana. No dia 30, na sexta-feira, jogo pela La Liga, o Campeonato Espanhol, teremos Real Sociedad, vai receber a equipe do Betis, e o Real Sociedad, quando joga em casa, é muito forte, conquista muitos pontos, e eu acredito em uma boa vitória do Real Sociedad. Outro jogo também na sexta-feira pelo Campeonato Inglês, o Everton lá em Liverpool vai receber a equipe do Crystal Palace, e o Everton aí segue brigando pela parte de cima da Premier League, então acredito também que vai vencer em casa a vitória do Everton. Já para o sábado tem um jogo muito bom pelo campeonato alemão, é o Bayer Leverkusen contra o Borussia Dortmund. As duas equipes jogaram esse meio de semana pelas ligas europeias e voltam a se enfrentar agora pelo campeonato alemão, um jogaço, hein?
E eu acredito num jogo também para gols, como é a tônica dessas duas equipes, então vamos indicar aí o over 1,5 ou até o ambos marcam para aqueles que quiserem uma cotação melhor. Outro jogo no sábado pelo Campeonato Português, o Nacional da Ilha da Madeira vai receber a equipe do Porto e eu acredito aí que o Porto também vai passar por cima sem muitas dificuldades e lembrando que quando joga fora de casa a cotação é sempre um pouco melhor. Mais um jogo para o sábado aqui, lembrando que o Brasileirão esse final de semana, todos os jogos serão no sábado, porque domingo teremos as eleições, então no sábado São Paulo e Flamengo, o jogo do desesperado contra o Flamengo que vem muito bem na cola aí pela liderança do campeonato contra o Palmeiras. O Flamengo vai jogar aqui no Morumbi, o São Paulo precisando desesperadamente de 3 pontos, mas eu acho que o Flamengo vai roubar pontos do tricolor paulista, então eu vou indicar aí o X2, então não serve o empate ou a vitória do Flamengo, também tem uma cotação boa. Outra dupla possibilidade, eu vou indicar no jogo entre Botafogo e o Corinthians, o Botafogo que faz um segundo turno muito bom no campeonato, se afastando muito bem da zona de rebaixamento, e o Corinthians que está num segundo turno péssimo, hein? Segundo turno aí de time rebaixado até, só não vai acontecer isso porque fez um primeiro turno muito bom, então construiu essa gordura, então para esse jogo eu vou indicar também aí a dupla possibilidade, 1x do Botafogo, que também está pagando bem. Já no domingo, um jogo pelo Campeonato Português, eu separei aqui o Benfica, vai receber a equipe do Feirense lá no Estádio da Luz em Lisboa, e aí o Benfica deve atropelar, então a indicação, handicap menos 1,5, Benfica precisando vencer por 2 ou mais gols. Outro jogo no Campeonato Inglês, no domingo, Manchester United vai receber a equipe do Stoke City, jogando lá em Manchester, e eu também acredito na vitória da equipe de Manchester. E o último jogo para fechar o domingão, no Campeonato Italiano, teremos um jogo entre o Cagliari contra o Crotone. O Cagliari começou muito bem essa temporada no Campeonato Italiano, subiu esse ano e vem firme, vem forte. E contra o Crotone eu acho que deve ganhar esse jogo também, então vitória do Cagliari. E a nossa zebra desse final de semana, separei também pelo Campeonato Italiano, um jogaço, hein? A Roma vai receber a equipe da Inter de Milão, a Roma é a franca favorita para esse confronto. A Inter está pagando muito bem a vitória da Inter e o X2 também está pagando muito bem. Então a gente vai fazer a indicação do X2 da Inter contra a equipe da Roma, um jogo lá no Estádio Olímpico. E eu acredito aí que a Inter deve empatar ou se não até ganhar esse jogo contra a Roma. E para os nossos amantes da NFL, futebol americano jogado com as mãos, eu separei 2 jogos para esse final de semana, hein? Eu separei o primeiro jogo que é o Arizona Cardinals contra o Los Angeles Rams e eu acredito que o Arizona vai ganhar com larga margem de pontos de vantagem. E o outro jogo, esse já um pouco mais equilibrado, mas ainda assim eu acredito que o Pittsburgh Steelers, recebendo a equipe do Kansas City Chiefs, vai confirmar também a vitória, então fica aí esses 2 palpites para NFL. Tá certo, galera? Semana que vem a gente volta aqui com mais barbadinhas e se o Vitão estiver aqui no grupo Super Poker, vou convidá-lo mais uma vez, porque é sempre um prazer recebê-lo. Semana que vem a gente volta. Valeu, abraço!